Lucas capítulo de número 15, me acompanhe, por favor. A partir do versículo de número 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu, contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto evangelístico dos mais clássicos de todos os evangelhos sinóticos da Bíblia. Os evangelhos sinóticos que compreendem os 4 evangelhos, os primeiros do Novo Testamento. Aprove a Deus que Lucas, o único gentil escritor dos livros da Bíblia, pudesse trazer a narrativa escrita com muita propriedade desta parábola. Esta parábola que é muito pregada, muito lida, muito entendida, e a gente sempre percebe que nos pormenores de uma parábola, de um texto bíblico, de um contexto bíblico, a gente enriquece a nossa alma. Já ouvi e já vi muitas vezes algumas exposições desse texto e desta parábola sendo diretamente direcionada para a pregação de uma pessoa que ainda não conheceu a Jesus, ou de alguém que deixou os caminhos do Senhor. Na verdade, um texto como este, que a gente classifica como evangelístico, precisa ser um texto que deve fazer parte da nossa leitura e do nosso devocional diário. A parábola que colocaram esse título de filho pródigo é uma parábola que Jesus tenta nos aproximar da verdade, daquilo que é o Evangelho, daquilo que o Evangelho precisa representar para nós. Através dessa parábola a gente tem uma noção, uma expectativa do que é o coração paterno de Deus. Até aqui, Jesus não tinha falado para muitas pessoas sobre esse lado de Deus. Jesus não tinha chamado Deus de Pai em público. A primeira vez que Jesus chama Deus de Pai é na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, quando ele diz: Pai Nosso que estás no céu. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa revelação de paternidade não são para qualquer pessoa, é para íntimos, é para
aqueles que se identificam como filhos, é para aqueles que querem buscar essa identidade de filhos. Então Jesus conta esta parábola para confundir a mente, para confundir e despertar o interesse de curiosidade da mente dos religiosos, para que eles, na somatória dos valores que eles faziam, eles iriam chegar ao denominador de que o pensamento deles não era o pensamento do Evangelho e das novas boas, ou das boas novas que Jesus estava anunciando. Esse homem tinha 2 filhos, e agora o mais intrigante é que o mais novo não foi o mais velho. A figura paterna para um oriental, ela é superior a qualquer coisa. A segunda figura numa família tradicional no Oriente é do filho mais velho, não é nem da mãe, é o filho mais velho. Na falta do pai, quem manda, quem organiza a vida de uma família oriental é o filho mais velho e não o filho mais novo. E pelo que se dá a entender da parábola, a gente compreende que esse filho mais novo, ele já tinha essa tendência. O filho mais velho, depois ele se revela dizendo que sempre trabalhou, que sempre fez, que sempre aconteceu. Isso me dá a oportunidade de pintar um quadro, que talvez esse filho mais novo não fosse o melhor filho, não fosse aquele filho com a melhor intenção. E isso é revelado na parábola, porque se ele chega para o pai dele e pede a parte da herança, quando é que esse menino teria a sua herança? Ora, era quando seu pai morresse. Se ele vai até o seu pai e pede a herança, ele estava querendo dizer para o seu pai: eu esperei muito tempo celebrar, ou melhor, estar no seu funeral, me alegrar com a sua morte, para mim estar de posse da herança que me é por direito. Mas você não morreu, e se você não morreu, eu preciso fazer isso já e imediatamente. O coração daquele menino estava obstinado a isso. E é interessante que na parábola não tem uma discussão do pai, não tem o pai dizendo: não faça isso, menino, não faz isso, não, você não pode, isso não é o caminho. O filho mais velho nem entra na história, só vai entrar depois. A Bíblia diz que ele pegou tudo que ele tinha, toda a parte que ele tinha. O pai, justo como era, deu toda a terça parte da herança para esse rapaz, deu a parte que lhe cabia, e ele saiu para viver a sua vida dissolutamente, irresponsavelmente. Ele saiu para as suas aventuras, ele saiu para as suas amizades coloridas, ele saiu para a sua vida achando que era dono do seu nariz, e saiu para experimentar sozinho a experiência de uma vida sem a tutela do seu pai, sem a proteção do seu pai, sem o carinho do seu pai. Ele achava que a quantidade era mais importante do que o valor. Ele achava que estar longe do seu pai, ele poderia fazer melhor do que enquanto ele estava junto com o seu pai. Essa foi a dedução do coração desse menino. E ele sai e gasta tudo, como diz a Bíblia, e nós acabamos de ler. Ali ele gastou, consumiu tudo. E aonde ele estava, o lugar aonde ele estava se tornou um lugar impróprio para ele. A verdade é que ele tentou de várias formas, porque até aí então, enquanto estava com dinheiro, o orgulho mandava e desmandava. Ainda depois que acabou o dinheiro, o orgulho ainda continuou, porque essa miséria chamada de orgulho, isso destrói qualquer futuro de qualquer ser humano que quer que seja ele, independente da idade. Orgulho é um dos pecados terríveis. Foi através dele que Lúcifer caiu do céu e se tornou o Satanás, o diabo, o capeta que nos atormenta todos os dias. O orgulho fez esse menino, quando o dinheiro acabou, fez ele ainda tentar se virar sozinho. O coração dele estava obstinado, e eu tenho certeza que ele tinha noção do que ele fez. Até aí não acontece o versículo de número 17. Enquanto isso acontece o versículo de número 16. E ele conseguiu um emprego que era a maior humilhação para um judeu: cuidar de
porcos. E que é pior do que isso? Um abismo chama o outro. O que está ruim pode piorar. Ele desejou não só estar junto com os porcos, mas se alimentar da comida que era dada, da ração, da porção de ração que era dada para os porcos. Que é pior do que isso? Enquanto ele estava ali, aleluia, no pior da vida dele, glória a Deus, no pior momento da vida dele, na lama, atolado no lamaçal de lama, a graça de Deus invadiu o lugar. Por que que a graça de Deus invadiu o lugar? Porque o versículo 17 existe. E caindo em si, e caindo em si, e caindo em si, e caindo em si. Cair em si é mergulhar na graça. E o que é graça? E o que é graça? Favor para quem não merece. Favor para quem não merece. Ele caiu em si, veio à sua memória, como um flashback, veio à sua memória os detalhes da sua vida, longe daquele chiqueiro, longe daquela comida de porcos, longe daquela humilhação. Veio no seu coração, aleluia, veio na sua alma a certeza de que o fim não era aquilo ali, de que a sua vida não se acabaria daquela forma como estava, de que o seu estado presente não era o decreto da sua derrota total. Ele caiu em si, a graça de Deus o contemplou. E quando eu olho isso, eu lembro da minha história de conversão, porque eu nasci dentro da igreja, não é? Aprendi tudo, fui passando os passos, mas até que em um momento eu tive a minha conversão. E para que você tenha uma conversão, você precisa cair em si, você precisa ser contemplado pela graça. E onde eu contemplo a graça? Onde abunda o pecado. É no momento terrível, aonde as minhas somatórias, aonde os meus cálculos me dizem uma coisa e a realidade presente diz outra. Então a graça me envolve, me abraça, aleluia. E eu então tenho a certeza de que Deus, olhe para mim, Deus não arriscaria a dignidade dele colocando algo em mim que eu não fosse lembrar depois. Eu não vou repetir o que eu falei, porque isso veio do céu quentinho. E caindo em si, e caindo em si, ele caiu em si. E não só caiu em si, mas ele tomou essa postura. E ele chegou a um cálculo: meu pai tem trabalhadores, e meu pai é justo. Quantos trabalhadores do meu pai? Quantos? Trabalhador do meu pai tem pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Esse caráter do coração do meu pai de justiça fez com que eu caísse em si e olhasse para a minha realidade e dissesse: não é isso não. Eu vou cair em si, eu vou rememorar, eu vou relembrar de tudo aquilo que eu vivi por causa do caráter do meu pai, e vou voltar para ele, e vou voltar para minha casa, e vou voltar para o meu pai. Se ele não quiser me receber, eu quero que pelo menos com a justiça que ele tem no caráter dele, ele me trate pelo menos como um dos seus trabalhadores. Uma coisa foi essa viagem saindo de casa, em que eu penso que esse menino não olhou para trás, mas que eu tenho certeza de que esse pai, enquanto o menino está indo, esse pai está olhando. E o seu coração, o menino talvez estava saindo dizendo: eu, com a parte da minha herança, a partir de agora, deixo de ser filho e vou viver a minha vida. E o pai, esse menino,
com a parte da herança dele, nunca deixará de ser o meu filho, independente de qualquer circunstância. Outra coisa foi a volta desse menino. Outra coisa foi ele caiu em si e falou: vou voltar. E esse caminho de volta foi o caminho mais longo, porque as dúvidas bateu no seu coração. Porém, a graça fazia com que uma certeza no coração dele o movimentasse em direção ao coração do Pai. Por isso que eu vou te falar aqui, irmão. Se você um dia pensou em desistir de caminhar de Deus, caminhar para a presença de Deus, eu vou lhe falar que Deus te marcou com uma graça tão grande que nem para desviar da presença dele você serve, viu, irmão? Levante uma das mãos assim. Vai fazer seus cálculos aí. Não dá mais não. Faz esses cálculos não, porque a Bíblia diz: o amor de Deus vai te achar. O meu amor vai te achar. O meu amor vai te achar. Eu posso até tentar errar. Eu posso até dizer, não, mas tem algo. Vou repetir: Deus não arriscaria a dignidade de um Deus tão poderoso ao colocar o nome dele em você, uma vez sabendo que você deixaria ele. Deus te ama e não te perde de vista. Versículo de número 18: levantar-me-ei. Levantar-me-ei por quê? Porque eu posso estar na lama, mas quando a graça me alcança, existe força nas minhas pernas para me levantar. Antes que eu receba a ajuda do meu Deus para me levantar, se a graça me alcança, eu me levantarei. Não é meritocracia, é graça. E o melhor para mim é essa hora aí que ele está vindo. Meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. De repente ele vê o cara vir correndo. De repente o pai vem correndo. De repente o pai vem correndo. Eu imagino que esse pai ia todos os dias na porteira da casa, para ver se via a silhueta desse menino, para ver se via um rastro desse menino. Eu imagino que esse dia o pai, viu de longe. O viu de longe. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Viu de longe, correu e o abraçou e o beijou e o inseriu e o trouxe para o afago e o trouxe para o peito. Ei, menino, você foi pecador, mas você tem um pai. Você não tem um juiz aqui não, você tem um pai. Fariseu, você perdeu essa, fariseu. 3-0 para Jesus e para o Evangelho. Jesus é o homem que vai atrás da ovelha perdida. A igreja é a mulher que vai atrás da dracma perdida. E Deus é o pai que vai atrás e recebe o filho perdido. Aquele abraço demorado, aquele beijo, aquele afago, acabou por aí não. Depois desse abraço, o menino: pai, peraí, pai, não, meu filho, pai, peraí.
Você não precisa me aceitar por lei. Você não precisa me aceitar como filho. Eu quero pela justiça e pelo seu caráter ser no mínimo um trabalhador seu. Não, meu filho. Eu imagino que esse pai desesperado para falar as coisas e ansioso igual eu, ele já começou a gritar: aquele boi gordo, por favor, liguem a churrasqueira, vai ter festa, porque o meu filho... Vai ter festa, começa a queimar a carne, vamos comemorar porque ele voltou. Ele voltou, vamos comemorar. Mas pai, eu pequei contra o céu. Não, tragam a melhor roupa. Qual roupa? A melhor roupa. Tem mais? Tem, a festa está rolando. E aí o pai: olha, meu filho, tragam aquele anel. Traz depressa o anel. Pai, não, eu trouxe a carteira de trabalho, não é o anel. Alguém pode... Não pode. Ei, não. Traga o anel. A sua dignidade foi restaurada com esse anel. E por que se usava um anel? Se usava um anel para mostrar que era filho. Não se usava um anel por causa de uma simbologia simplesmente. Se usava para se destacar no meio dos demais. Você até esteve lá junto dos porcos, mas hoje a sua dignidade foi restaurada e o anel está nos seus dedos. Mas tem algo a mais. Traga as sandálias. Então nessa restauração teve a roupa, teve o anel e teve as sandálias. E agora esse menino está completo. E aí, esse amor todo restaurado no coração dele, a única coisa que sobra é celebrar o nome do seu pai, é se alegrar por ter voltado, porque o amor desse pai foi algo que conquistou o coração desse menino, independente das suas decisões, porque independente do tamanho do seu erro, do seu pecado, da sua obstinação, o amor de Deus vai cobrir isso, independente da circunstância e do lugar em que você esteja, de pecado, de condenação, a graça de Deus pode te alcançar. A graça de Deus pode fazer você cair em si e valorizar esse amor. Esse amor que eu desconheço. Esse amor que por nós foi pago um alto preço. Amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu te agradeço. Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus.